Eu falei para o pastor Gessé, disse para ele: eu quero estar um dia aí, mas eu queria vir cultuar com vocês. Ele: não, fala um pouquinho lá. Então, deixa eu falar algumas coisas aqui, rapidamente. E é algumas coisas que o Senhor colocou no meu coração para essa virada de ano. Algumas pessoas dizem assim: nada muda. Eu ouvi muito isso. Nada muda, é simplesmente um mês que acaba e o outro que se inicia. Acaba dezembro, inicia janeiro. Eu disse: depende. Nada muda se você não quiser mudar. Amém ou não amém? Agora, para quem quer mudar, tudo muda. Então, para mim mudou muitas coisas. E outras ainda irão mudar. Agora, se alguém acredita que nada muda, respeito você. Bem? Jeremias 29:11. Jeremias 29:11. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe esse tempo de primícia, esse tempo de oração, de consagração, esse tempo de estar reunido todos esses dias. Deus abençoe vocês. E creio que amanhã à noite o Senhor reserva um momento e um ambiente muito especial para essa casa aqui. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida. Hein? Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Amém? Então, dentro daquilo que o Senhor foi me passando, eu fui escrevendo algumas coisas e eu quero compartilhar com vocês aquilo que o Espírito foi me dando. Em primeiro lugar, Deus nunca muda, mas Deus muda tudo. Nós precisamos ter uma consciência que Deus, Ele nunca muda, mas Deus muda tudo. Então, assim como nós passamos por uma virada, saímos de um ano, entramos em outro, estamos entrando numa nova década, tudo isso está mudando. Mas Deus, Ele nunca muda. Deus nunca muda, mas tudo que Ele cria muda. Deus, Ele nunca muda, mas tudo que Ele cria muda. Se você olhar para a pessoa que está do seu lado, você vai ver que essa pessoa, dentro do tempo que você conhece ela já passou por algum processo de mudança. Eu olhava hoje para minha pequena Luísa, e se não me falha a memória, a primeira vez que eu estive aqui, a Luísa nem tinha nascido ainda. Eu acho que não me recordo. Acho que a Luísa nem tinha nascido ainda. E hoje, quando eu olhava para a pequena Luísa, ela cantando as musiquinhas com 1 ano e 6 meses, e de repente ela disse: pai, acabou. Era o videozinho da musiquinha, tinha acabado, e ela me chamando para colocar outro. E eu comecei a rir, porque ela está ouvindo as palavras e ela está repetindo em cima. Só que há 1 ano atrás,
Quando a Maeli ganhou a Luísa, e eu peguei a Laura para nós ir no hospital, para que ela conhecesse a irmã. Depois que a gente fez a visita, veio para casa, eu disse: Laura, o que você achou da sua irmã? E ela disse: pai, parece uma filha de mosquitinho. E ela tem cara de mosquitinho, pai. Só que hoje, olhando, não parece mais um mosquitinho. E já não tem mais cara de mosquitinho. Por quê? Porque tudo que Deus cria muda. Vamos dizer juntos? Tudo que Deus cria muda. Tudo que Deus cria muda. A única coisa garantida na vida é a mudança, porque Deus desenhou a vida para mudar. A única garantia, ou a única coisa garantida na vida é a mudança. Deus desenhou a vida para mudar. Então, se tem uma coisa que é garantida na vida, é a mudança. Quem nasce bebê vai se tornar um adolescente, o adolescente vai se tornar um jovem, o jovem vai se tornar um homem, vai ter meia idade e vai chegar à sua velhice, até os dias em que o Senhor o levar para si. Então a única coisa garantida na vida é a mudança. Deus desenhou a vida para mudar. Deus desenhou a vida para mudar. Mas nós odiamos a mudança. Nós odiamos a mudança. Porque a maioria de nós gostaríamos que as coisas permanecessem do mesmo jeito, da mesma maneira, para sempre. Aquela mãe que olha e diz assim: meu filhinho, vai para a escola, bota o casaco, está frio, daqui a pouquinho tem 40 anos, e ela vai dizer: filhinho, bota o casaco porque está frio. Ele vai olhar e vai dizer: mãe, eu tenho 40 anos, mãe. Porque algumas coisas nós gostaríamos que elas permanecessem iguais para o resto da vida, mas não vai. Não vai, mas nós odiamos a mudança. Mas a mudança é a única prova que algo está vivo. A mudança é a única prova que algo está vivo. Porque quando as coisas não mudam, elas não possuem vida. Você olha para uma planta dessa aqui, e eu acho que isso simboliza um trigo, e você não vê fruto, e você não vê mudança, e você não vê folhas. Por quê? Não muda, porque não tem vida. Então a mudança é a única prova que algo está vivo. Então, se está mudando é porque possui vida, tem vida. Mas se não muda é porque não tem vida. Existem, quem está escrevendo, escreva isto. Eu gostaria que você escrevesse isso. Por quê, pastor? Primeiro, porque Deus me deu, e segundo, porque eu me valorizo. Amém? Primeiro, porque Deus me deu. E eu quero compartilhar com vocês, segundo, porque eu me valorizo. Existe apenas duas coisas na terra que você não pode controlar. Existem duas coisas na terra, apenas duas coisas que nós não podemos controlar. O que é? O tempo e a mudança. Existem duas coisas na terra que nós não podemos controlar: a mudança e o tempo. Tudo que está no tempo tem que mudar. Tudo fora do tempo não muda. Tudo que está no tempo tem que mudar, mas tudo que está fora do tempo não muda. Nós não controlamos a mudança, e nós também não controlamos o tempo, mas tudo que está no tempo tem que mudar. Agora, o que não está no tempo não muda. Então, se eu não consigo compreender o tempo, eu vou me frustrar.
porque talvez eu estou esperando que mude e não muda. Eu não posso simplesmente largar uma semente na terra e já colher o fruto. O que eu preciso é ter a expectativa de uma colheita, porque ninguém deve semear sem ter a expectativa de uma colheita. Então eu tenho uma expectativa que no tempo certo, na hora certa, vai dar o fruto para qual foi designado. Deus criou o tempo, mas Deus não vive no tempo. Deus criou o tempo, Deus criou o Cronos, mas Ele não vive no Cronos. Quem vive no Cronos somos eu e você. Deus, Ele cria o tempo, Ele nos insere no tempo, mas Ele não vive no tempo. Deus, Ele vive na eternidade, por isso Ele não muda. E uma das perguntas da Laura essa semana foi: pai, se Deus criou todas as coisas, então quem criou Deus? E a Maeli disse: responde. Para uma menina de 5 anos: pai, se Deus criou todas as coisas, quem criou Deus? Deus, Ele não foi criado. Tudo que existe foi criado. Deus, Ele não existe. Às vezes nós conversamos com algumas pessoas, elas dizem: Deus não existe. Eu digo: concordo com você. Eu também creio, Deus não existe. Porque tudo que existe foi criado. Deus, Ele é. Antes que houvesse dia, eu sou. Ele é, Ele não foi criado. Então Deus, Ele não muda. Por que não muda? Porque Ele não vive no tempo. Deus não muda, porque Ele não vive no... Quem vive no tempo? Então nós vamos mudar. Você consegue olhar para o irmão que está do seu lado e dizer para ele: você vai mudar. Vai mudar. Você vai mudar. Vamos lá. Ai, meu Deus do céu. Deus criou o tempo, nos colocou no tempo, e por isso nós vamos mudar, porque nós estamos inseridos no tempo. Pastor, não estou entendendo onde é que o senhor quer chegar. Daqui um pouquinho, rapidinho, eu não vou me demorar. Eu só estou falando tudo isso aqui para a gente entender um ponto. É bem simples, não tem nada de tão profundo. O pastor foi tão profundo que não entendemos nada. Não, é bem simples, bem simples. Só quero falar tudo isso aqui. Tudo no tempo vai mudar, mas nós odiamos a mudança. Por que nós odiamos a mudança? Porque nós queremos controlar as mudanças. Nós queremos controlar as mudanças. Nós não podemos controlar o tempo e também não podemos controlar a mudança, mas podemos dar uma resposta, e aqui é o ponto crucial. Aqui é o ponto. Então, vamos repetir. Nós não podemos controlar o tempo e a mudança, mas podemos dar a resposta. Eu não posso controlar o tempo, eu não posso controlar a mudança, mas eu posso dar uma resposta. Qual é a resposta? A resposta se chama planejamento. Planejamento. O planejamento é a única maneira de controlar o futuro. A garantia de Deus para o controle do seu futuro é o plano. A única garantia que Deus nos dá, que Ele vai controlar o nosso futuro, é através do plano. Os seres humanos não planejam. Se você não tem um plano, você é uma vítima da mudança. Você não tem que ser uma vítima da mudança, mas você tem que desenhar a mudança. E aí a gente vem para Jeremias 29:11. Vamos lá.
porque sou eu que conheço os que tenho para Deus, através do profeta Jeremias. Ele não está falando com anjo, com arcanjo, com querubim, com serafim. Por que não? Porque todos esses seres, eles moram na eternidade. E na eternidade nada muda. Aonde que as coisas mudam? Na terra. Quem está inserido na terra? Quem vive na terra? Nós. Então, Deus está falando, porque sou eu que conheço os planos que tenho para você. Então, se eu entendo que as coisas vão mudar, se eu entendo que o tempo vai passar, eu não posso ficar esperando a banda passar. Eu não posso ficar simplesmente esperando as coisas acontecerem. Eu preciso planejar a mudança. E eu preciso planejar o meu tempo. Mas tudo isso não é dentro do que eu penso, dentro do que eu quero, dentro do que eu desejo. Porque Salmos nos diz que o Senhor, Ele contou os nossos dias antes mesmo deles serem escritos. Ele conta os nossos dias antes de serem escritos. O que é isso? Isto é como se Deus tivesse com o cronômetro na mão, e aí ele zera esse cronômetro, mas não larga o start, ele está segurando. E aí ele escreve toda a minha e a sua história. Depois que ele escreve, ele sopra o fôlego de vida no boneco, e quando o boneco levanta, agora ele solta o cronômetro. Para quê? Para que esse boneco, ele, agora homem, aproveite todo o tempo, mas ele entre para dentro daquilo que Deus já escreveu. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Para que ele entre para dentro daquilo que ele escreveu. Então os nossos dias já foram contados. Ele sabe o meu primeiro dia de vida, e ele também sabe o meu último dia de vida. Mas a questão toda não é quando eu vou nascer, e não é quando eu vou morrer. A questão toda é que eu possa pegar todos esses dias e viver dentro daquilo que ele já escreveu, dentro daquilo que ele já determinou para mim e para a sua vida. Então, se a minha vida e a sua vida já foram escritas, eu não tenho que ficar planejando segundo a minha vontade e segundo os meus desejos. Eu preciso ir para Ele e perguntar para Ele quais os planos que o Senhor tem para a minha vida. O que o Senhor escreveu ao meu respeito, o que o Senhor falou ao meu respeito, eu preciso planejar segundo aquilo que Deus já desenhou. Eu preciso me movimentar segundo aquilo que Deus já falou. Amém? Então sou eu, Deus, que conheço os planos, porque Deus planeja, Deus é planejador. Na eternidade não existe planejamento, pois na eternidade nada muda. Por isso Deus fala conosco, porque nós estamos inseridos na terra. Por mais, escute isso, por mais que Eclesiastes diz que a eternidade está dentro do homem, e a eternidade está dentro de nós, mas o corpo humano, ele está inserido no tempo. Então eu preciso planejar, eu preciso organizar o meu tempo, eu preciso organizar as mudanças que virão. Olha isso. O plano de Deus para nós, pega isso, irmão. O plano de Deus para nós é um plano para que possamos controlar o tempo. O morador de rua que dorme debaixo da ponte, o milionário, o rico, aquele que tem a vida financeira mediana, para todos Deus deu a mesma quantia de tempo.
para todos os seres humanos, independente se são ricos, pobres, miseráveis, para todos Deus deu a mesma medida de tempo. Todos nós possuímos 24 horas por dia, porque Deus não é injusto, Ele deu para todos os seres humanos a mesma medida de tempo. Qual é a diferença? A diferença é o que nós fazemos com o tempo. Nós já estamos, já quase no meio do mês de janeiro de 2020. Nós tivemos culto da virada, vocês tiveram? É maravilhoso. É maravilhoso. Eu posso estar onde eu estou, no dia 29 e 30, mas 31 eu estou na igreja. É bom demais, irmão. Aleluia. E o dia que não estiver lá, eu venho para cá, eu passo na igreja. É bom demais. E ali a gente fala algumas coisas, e até projeta, até planeja. Não tem problema nenhum, não é pecado, irmão. Só que para algumas pessoas, janeiro, dezembro, acaba dezembro, inicia janeiro, nada muda, depende como você planeja e controla o seu tempo. Porque se você não controlar o tempo, não planejar, então realmente nada vai mudar. Então você vai ficar estagnado, parado no mesmo lugar. Agora, se você entende, Deus me deu a mesma medida de tempo. Irmão, nós respeitamos as unções, nós respeitamos os encargos, nós respeitamos o que cada um carrega. Uma coisa que nós precisamos entender é sobre medidas e níveis. Medida fala do meu encargo, medida é aquilo que Deus me deu para mim ser. Agora, níveis fala de unção. Você pode ser alguém que trabalha na recepção, e glória a Deus por isso, irmão, porque como é bom ser bem recebido na congregação. Todo lugar que eu sou bem recebido, eu quero voltar, irmão. E às vezes eu sou constrangido, porque eu digo, cara, eu não faço isso, e olha o que estão fazendo por mim. Como é bom ser constrangido e ser bem recebido. Mas aí nós olhamos e dizemos assim, mas a unção é diferente. Ô irmão, não. O que é diferente é as medidas. Porque a medida, talvez, daquele que está na recepção, é só uma medida de receber alguém na porta. Abraçar, beijar, falar, querido, ali estão os assentos, querido, à sua direita estão os banheiros, à esquerda está a cantina, do outro lado está o estacionamento, e é a medida dele. E se você tirar ele dali, ele morre. Talvez a medida de outro é o louvor, talvez a medida do outro é a ministração da palavra. Isso é medida. Agora, unção não é medida, unção é nível. Você pode simplesmente ter uma unção rasa, ou você pode ter uma unção que ultrapassa limites. Pastor, por que o senhor está falando isso? Eu estou falando isso, que se você entender o que é gerenciar o tempo, irmão, você não vai ficar dizendo, Deus não me chamou para pregar, Deus não me chamou para orar, Deus não me chamou para profetizar, Deus chamou fulano, ciclano. Você vai dizer, cara, eu não quero saber, eu sei que a minha medida, ela é pequena, mas em unção, eu vou pegar o tempo, eu vou gerenciar o meu tempo, eu vou parar com algumas coisas que estão só fazendo eu perder tempo. Você vai gerenciar o seu tempo, irmão. Não tem diferença nenhuma de nós, irmão. Pastor, qual é a diferença? É que eu tenho tempo de oração, é que eu tenho tempo de leitura, é que eu tenho tempo de escrever, é que eu tenho tempo para parar. Não, agora eu vou parar, agora eu vou brincar com as crianças, não, agora eu vou escrever, agora eu vou orar, agora eu vou jejuar. Ô irmão, se nós entendemos que o tempo, ele foi nos dado para nós gerenciarmos, e não para nós sermos escravos do tempo, então vai sair da nossa boca uma palavra que é, não tenho tempo. Tempo não se tem, tempo se organiza. E o desejo de Deus para esses dias, porque os dias eles estão sendo remidos,
O tempo de Deus é que nós possamos remir o tempo, porque os dias estão passando rápido demais. E 2020 é um ano de dupla responsabilidade, é um ano de excelência, é um ano de entender que 24 horas por dia deve ser gerenciado com a maior excelência. Aleluia, aleluia. O plano de Deus para nós, pastor, qual é o plano de Deus para a minha vida? Você tem essa pergunta com você? Pastor, qual é o plano de Deus para a minha vida? O plano de Deus para a sua vida é que você possa controlar o tempo. Como? Como, pastor? Fazendo ele não passar. Olha, eu vou orar agora e vai ficar sendo meio-dia, 3 dias, o relógio não vai avançar. Não, querido. O plano de Deus é que você controle o tempo. Como? Como? Planejando. 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 Quanto tempo você tem tirado de oração? Quanto tempo você tem tirado de meditação nas Escrituras? Quanto tempo você tem tirado ouvindo o Senhor? As mudanças necessitam de planejamento, e as mudanças são inevitáveis. A única segurança na vida é a mudança. Eclesiastes 3 e o verso 1. Eclesiastes 3 e 1. Está lá? Para tudo há uma ocasião, ou tempo, e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Para tudo tem um tempo. Para tudo que está aí, está por um tempo. Quantas coisas têm um tempo? Tudo. Quantas coisas têm um tempo? Tudo. Tudo. Tudo só tem um tempo. Vamos de novo? Vamos falar junto? Vamos lá. Para tudo tem um tempo. Para tudo que está aí, está por um tempo. Quantas coisas tem um tempo? Tudo. Tudo só tem um tempo. É isso. É isso. É isso. Para tudo tem um tempo. Para tudo que está aí. Está aí aonde? Na sua volta, na sua casa, na sua família, na igreja, na congregação, no seu trabalho. Para tudo que está aí, está só por um tempo. Quantas coisas têm um tempo? Tudo. Tudo só tem um tempo. Se você é jovem, é só por um tempo. Eu achei que a minha juventude nunca ia passar. Hã? Pensou também? Pensou também? Eu achei que a minha juventude nunca ia passar. Aí esses dias lá na igreja eu vi os jovens assim, conversando, e eu cheguei junto. E quando eu cheguei, eu vi que eles pararam, ficaram me olhando assim. Mas eu queria entrar no assunto deles, que eu já vinha até meio... Sabe aquele culto de jovem? Sabe aquele culto de jovem que o pastor é chamado para ministrar e o pastor bota um boné, bota uma bermuda e vem... Ô irmão, os jovens vão olhar e vão dizer assim: cara, o que ele está pensando? Nós queremos um pastor, cara. Nós queremos um pastor, nós não queremos esse cara aí não. Aí eu cheguei ali naquela roda ali, e eu queria conversar com eles, e eu vi que eles pararam, me olharam assim: e aí pastor, e aí? Aí eu olhei assim, os pastores estavam do outro lado, tudo conversando, rindo, e eles tudo pararam, eu entendi. Cara, o meu negócio não é mais aqui, é para lá. Porque já passou esse tempo. Então ser jovem é só por um tempo. Se você não entender isso,
Eu estou chegando nos meus 40 anos. Eu estou entrando nos 40. E eu estou indignado comigo mesmo. Por quê? Porque já era para mim estar desfrutando de muitas coisas que eu estou recém plantando. Cara, eu estou indignado comigo mesmo. Não é com Deus, não tem a ver com Deus. Porque Deus me deu tempo para me gerenciar. Então a culpa não é de Deus, a culpa é minha. Eu estou indignado comigo, pastor Marcelo. Porque eu estou plantando coisas agora que já era para mim estar desfrutando e colhendo. Então, aonde estão os jovens? Cara, legal a força que você tem, legal a forma que você desfruta, que você vive intensamente. Só que esse tempo de juventude vai passar, porque ser jovem é só por um tempo. Eu já fui jovem, alguns que estão aqui já foram jovens, mas isso foi só por um tempo. Então nós precisamos entender isto. Ser jovem é por um tempo. Se você é rico, se você é rico, é só por um tempo. Por que é só por um tempo, pastor? Porque o tempo de Deus, um dia para Deus é como? E 1000 anos é como? Agora pega isso. Deus, ele vinha todos os dias, na viração do dia, falar com Adão para ver como foi o seu dia. Porque dependendo como foi o dia de Adão, ele definia 1000 gerações para frente. Mas dependendo como Adão tinha passado e vivido aquele dia, ele prejudicaria 1000 gerações para frente. Então ser rico é só por um tempo. Pastor, eu não estou entendendo, eu explico. Se você é rico, se Deus te confiou riquezas, você tem que saber administrar, você tem que saber aonde investir, você tem que saber aonde colocar, você tem que saber aonde primiciar, você tem que saber aonde ofertar, você tem que saber aonde dizimar, porque esse tempo vai passar. E se você não entender o tempo, talvez você perca aquilo que Deus te deu antes do tempo. Porque o tempo de Deus não é um tempo que começa e um tempo que termina. O tempo de Deus é um tempo que eu gerencio. Não sei se você entendeu isso. Tudo bem, vamos lá. Se você é pobre, é só por um tempo. Aleluia. Aleluia. Só que aquele que não sabe ser fiel no, Deus nunca vai colocar no muito. O tempo ele pode vir, mas se eu quebro princípios, eu entro no tempo. As coisas entram por uma mão e saem pela outra. Porque o dinheiro ele nunca acaba. O dinheiro ele só sai de uma mão e vai para outra. A Casa da Moeda no Brasil, ela tem um número exato de cédulas que ela libera todos os anos. Então o dinheiro nunca acaba. O que eu preciso é ter maturidade para não quebrar os princípios, para que eu possa aproveitar o tempo de Deus, sabendo administrar o tempo e tudo aquilo que Ele tem me confiado. Eclesiastes 3:8. Vamos lá. Há tempo de amar, há tempo de odiar, e tempo de guerra, e tempo de paz. Tempo de amar, tempo de odiar, tempo de lutar, tempo de viver e tempo em paz. Tempo de amar.
Pega isso, irmão. Eu queria que você pegasse isso aqui, porque isso aqui foi... Há muitas pessoas que já passaram por nós os amamos, mas mesmo assim elas se foram e nós ficamos tristes. Por quê? Porque nós odiamos a mudança. Tem gente que passa por nós, a gente veste calça, bota morar dentro da nossa casa, dá dinheiro, abençoa. Gente que vem congregar com nós, a gente abençoa, acredita, investe, e daqui um pouquinho vai embora. E aí a gente entra em crise. Eu não acredito, porque depois que eu investi, depois que eu tirei de mim, tirei da minha casa dos meus filhos, depois que eu dei, olha o que fez, foi embora. É ingrato. Não, não é ingrato. Não é ingrato. Nós temos que entender o tempo. Vai ter tempo que a gente vai ter que amar, mas vai ter tempo que a gente vai dizer assim, cara, você já foi amado, agora você tem que ir. Se nós não entender isso, a gente vai viver frustrado. Se nós não compreendermos isso, nós vamos viver decepcionados. Eu preciso entender o tempo em que eu vou amar, mas o tempo que eu também vou liberar aqueles que passaram por mim. O tempo de guerra e o tempo de paz. Paz se conquista com guerra. Para você levantar uma bandeira branca no meio de dois exércitos, primeiro tem que ter guerra. Primeiro tem que haver guerra para depois haver paz. Mas nós só vamos entender este tempo aqui quando nós compreendermos o que Davi falou, dizendo: quem entrará no santuário do Senhor? Aquele que tem e o coração puro. Porque quando eu não tenho o coração puro, eu não consigo amar as pessoas de uma forma que eu não espero nada em troca. Quando eu tenho o coração puro, eu amo e eu não espero nada, porque eu não estou esperando receber, porque eu estou dando aquilo que eu já tenho. Às vezes nós nos frustramos e falamos assim: ajudei, investi, ingrato, foi embora. Você deu aquilo que você não tinha, você estava se movendo sobre aquilo que a pessoa ia lhe responder. Agora, quando eu tenho o coração puro, as minhas mãos, elas trabalham sem esperar nada em troca, porque não tem a ver com o meu serviço, tem a ver com o meu coração. Cara, como é que pode, cara? Como é que pode tu amar tanto? Como é que pode tu abraçar tanto? Como é que pode tu fazer tanto? Os caras fazem tanto para ti. Os caras vêm e batem na tua cara e tu simplesmente: ô amigão, não tem a ver com isso, tem a ver com o meu coração. Por quê? Porque quando nós ouvimos o que o Senhor diz, dizendo: ouve, ó Israel, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu, porque tudo parte do coração, tudo parte do novo nascimento. Uma igreja que ela não passa pelo processo do novo nascimento, ela não reflete o coração de Deus. É por isso que essa igreja, ela anda decepcionada, triste, esperando algumas coisas. Não, nós não fizemos porque as pessoas estão fazendo, nós fizemos porque Ele já fez tudo por nós. Aleluia. Pastor, por que o senhor está pregando isso? Não sei você, mas 2020 tem muita coisa que vai vir por aí. Tem gente que está estranhando algumas coisas. 2020 vai vir muita coisa grande aí, irmão. Só que se você não compreender o tempo e as mudanças, você vai se frustrar. Se você se mover do mesmo jeito, se você se mover com o mesmo coração, se você se mover da mesma maneira, você vai se frustrar. Vamos lá. Se tudo muda, escreva isso, por favor.
Se tudo muda, então não coloque a sua fé em coisas. Se tudo muda, se as coisas mudam, se pessoas mudam, então não coloque a sua fé em coisas e nem em pessoas. Coloque a sua fé em Deus, pois Ele não muda. Seu esposo vai mudar. Cadê as mulheres casadas aí? Teu esposo vai mudar. Alguns eram cabeludo, hoje já não são mais. Alguns tinham dente, já perderam. Alguns não tinham barriga, apareceu aí. Tudo muda. O seu esposo vai mudar. A sua esposa vai mudar. Seus filhos vão mudar. Agora, olha isso. Seus filhos vão mudar. Seu pastor, o que vai acontecer com o seu pastor? Ele vai mudar. Não, mas o pastor Jessé mudou. Porque quando eu comecei a congregar aqui, eu gostava tanto. Quando o pastor Jessé fazia a oração, botava a mão na cabeça das pessoas, fazia o corredor do fogo. Fazia? Não. Fazia o corredor do fogo. Eu gostava tanto, ele não faz mais. Não é mais um homem de Deus. Não tinha coisas que ele desenvolvia, que aquilo era tão bom. Não é mais homem de Deus. Não, querido, não significa não ser mais homem de Deus. Significa que ele está entendendo a movimentação do céu. Porque Deus não muda. Diga, Deus não muda. Mas Ele muda tudo que Ele cria. Então, se você não entender que o seu pastor também muda, você vai se decepcionar. O governo vai mudar. E já está mudando, glória a Deus. Oh, glória a Deus. E vai mudar. O povo vai mudar. O povo vai mudar. Mas Deus nunca muda. Eu estou correndo porque eu quero falar tudo. A única garantia que você tem na vida é a transição. Você não pode controlar o tempo, você não pode controlar a mudança. Mas o que temos que fazer é gerenciar o tempo e a mudança. Isaías 43:18. Isaías 43:18. Vamos lá. Esqueçam o que se foi e não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova e ela já está surgindo. Vocês não percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Porque Deus fala isso, porque amamos as coisas passadas. A gente fica no passado. Ah, mas quando era assim, mas quando era desse jeito, mas quando funcionava assim. Precisamos esquecer as coisas passadas. Isaías 43:19 é uma ordenança, é um mandamento. Nós precisamos esquecer das coisas passadas. Sabe por que muitos amam a tradição? Porque ela é previsível. O espírito humano não gosta do imprevisível. Para que possamos gerenciar o tempo e a mudança, vamos precisar esquecer as coisas passadas. Olha aqui, se você não esquecer das coisas passadas, você não vai conseguir gerenciar o tempo e as mudanças. Por que não? Porque você vai se movimentar como você sempre se moveu, já está acostumado. Já está acostumado. O que é isso? Tradição. O que é isso? Tradição. Por isso nós precisamos sempre estar passando por uma renovação. Nós aqui na Eleve nos movemos assim. Nós aqui na Eleve estamos indo para esse lugar.
Tem que ficar sempre lembrando, sempre lembrando. Por quê? Porque novos estão chegando. E os novos que estão chegando, eles não vão nos influenciar, é nós que vamos influenciar eles. Não é os novos que estão vindo, porque lá nós fazia assim, lá na nossa tradição do culto de domingo, lá não, nós estamos nos movendo sobre o novo de Deus. Oh meu Deus. É importante lembrar do passado, sim, mas nunca viver lá. É importante viver do passado, mas não viva lá. Deus já te arrancou de lá. Deus diz: não lembrei das coisas passadas e nem considerei o passado. Escreva: não podemos sentar, vou falar bem devagar. Não podemos sentar para gerenciar o passado. Não estamos aqui para gerenciar o passado. Estamos aqui para gerenciar o futuro. Estamos aqui para trazer à existência aquilo que não existe. Então nós não podemos sentar para gerenciar o passado. Não tem como, irmão, já passou. Nada vai mudar. Agora nós precisamos sentar para gerenciar o futuro. Amém? Vamos lá, deixa eu encerrar. Deus está falando que vai fazer uma coisa nova. Aqui no 19, pois agora vou fazer uma coisa nova. Vejam, estou fazendo uma coisa. Então Deus está falando: eu vou fazer uma coisa nova. A minha e a sua responsabilidade é discernir o que Deus está fazendo. Pastores, líderes, profetas, mestres, evangelistas, apóstolos, e não é de cargo, é de encargo. Vocês precisam sentar nesse tempo, se reunir nesse tempo, para discernir o que Deus está fazendo. Porque Deus está fazendo. É nós que muitas vezes não estamos discernindo. Pois se não seguimos a Deus e seus planos, corremos risco de ficar fora do que Deus está fazendo. A nossa responsabilidade é seguir a Deus. Eu vou encerrar aqui, não vou para frente. Escute, escreva: é possível o obediente se tornar desobediente? É possível o obediente se tornar desobediente? É possível? É. Quando? Quando Deus se move, eu preciso me mover, para não correr o risco de ficar aonde Deus não está mais. Não, eu sou obediente. Deus me colocou aqui. Só que a nuvem andou. A nuvem se moveu. Se eu não me mover, Deus ele vai e eu fico aonde Deus já não está mais. Escreva: nunca ame aquilo que Deus te deu. Amém? Nunca ame aquilo que Deus te deu, porque tudo que Deus te deu vai Nunca ame aquilo que Deus te deu, porque tudo que Deus te deu vai mudar. Lembra quando teu filho nasceu, você dizia: meu Deus, coisa mais linda. Depois cresceu, mudou. Tudo vai mudar. Tudo que Deus te dá, muda. Então não ame aquilo que Deus te deu, mas ame aquele que te deu todas as coisas. Porque quando você ama aquilo que Deus te deu, daqui um pouquinho, Deus vai lá e muda. E aquilo já não faz mais sentido.
Porque Deus te deu para um tempo. Alguém está entendendo? Deus te deu para um tempo, Deus te deu para um propósito. Então nunca ame aquilo que Deus te deu, mas ame a Deus que te deu todas as coisas. Amém? Isaías 55, de 8 a 9. Isaías 55, de 8 a 9. Eu falei que ia parar, né? Olha lá. Olha lá. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como o céu está muito acima da terra, assim os meus pensamentos e as minhas ações estão muito acima dos seus. Então nós precisamos conhecer a mente de Deus e os seus pensamentos, as suas intenções para a nossa vida. Para conhecer a mente e a intenção de Deus, vamos precisar aumentar o nível e subir ao lugar de governo de Deus. Nesses dias, para alcançar os planos de Deus, para controlarmos o tempo e gerenciarmos as mudanças, nós vamos ter que pensar como Ele pensa. Para tudo que Deus colocar na sua vida, e eu aprendi isso esses dias, deixa eu ensinar isso para vocês, eu aprendi isso. Para tudo que Deus colocar na sua vida, preste atenção, tudo que Deus te dá, uma oportunidade que Deus te dá, não abrace. Não abrace, eu aprendi isso esses dias. Talvez alguém aqui já aprendeu isso. Tudo que Deus te dá, não abrace. Primeiro olhe, observe. Alguém orava e dizia: Senhor, me dá uma cadeira, me dá uma mesa. Eu quero uma mesa, uma mesa, uma mesa. Eu quero uma cadeira, uma cadeira. E Deus disse assim: eu não faço cadeiras, eu não faço mesas, eu crio árvores. Esquece. Tem alguém aqui ou não? Deixa eu repetir. Senhor, Senhor, me dá uma cadeira. Senhor, me dá uma mesa, uma mobília, um roupeiro. Aí o Senhor responde: eu não faço cadeiras, eu não faço mesas, eu crio árvores. A responsabilidade de você pegar a árvore e dizer o que ela pode se tornar, não está em Deus, está em nós. Por isso, tudo que Deus te dá, não abrace, observe primeiro o que isso pode se tornar. Pai, olhe para o seu filho e diga o que ele pode se tornar. Esposo, olhe para a sua esposa, o que ela pode se tornar. Você sabia que Adão, ele deu um nome para Eva e deu um nome para os animais? Porque a responsabilidade da sua esposa se tornar é sua. Ela vai se tornar aquilo que você designar para ela, porque a autoridade está sobre o homem. Esquece, estou mudando a mensagem. Então, como você vai gerenciar o tempo e as mudanças? Observando o que isso pode se tornar. Alguém está entendendo o que eu estou falando? A igreja dá para falar isso, irmão? Talvez alguém vai me pegar ali na porta depois. Mas a igreja está perdendo tempo orando por algumas coisas que Deus não vai fazer.
A igreja está orando: Senhor, cadeiras, cadeiras, mesa, 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 mesa. E o Senhor está dizendo: eu já te dei a árvore. Agora coloque o potencial da criação que está dentro de você para fora. Porque o Criador que criou todas as coisas, Ele colocou dentro de nós o poder da criação. Então eu preciso olhar e ver o potencial daquilo que Deus tem me confiado. Provérbios diz que assim como eu vejo, assim é. Porque assim como você vê, assim é. Nada muda. Se você não vê nada, nada muda. Porque assim como você vê, assim é. Deixa eu encerrar. Provérbios 16:1. Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Ou em outra tradução diz que o Senhor tem a última palavra. Então ao homem pertencem os planos. Nós temos que planejar. O Senhor nos confiou isso. Planejamento. Planejamento. Deixa eu ver se eu me recordo o nome do pastor. O pastor Kid Jakes. Ele disse que ele estava andando num safari na África e ele viu os animais, e cada animal que ele via, aquele animal demonstrava a sua defesa. Quando ele viu o leão, ele viu que a defesa do leão é o rugido. Quando o leão dá aquele rugido, os animais estremecem, porque o rugido do leão é a defesa. Ele viu o elefante, aquele animal enorme, pesado, grande, e o seu tamanho é a sua defesa. Ele viu o leopardo, aquele animal correndo numa velocidade extraordinária, e ele disse que a velocidade é a defesa dele. Cada animal tem a sua defesa. E ele disse que parou e ficou dizendo: Deus, qual é a defesa que o Senhor deu para os seres humanos? E Deus respondeu: a defesa que eu dei para o ser humano se chama cérebro. Porque através do planejamento, através dos pensamentos, eu monto a minha defesa. Aquilo que você acredita, você é. Mas aquilo que você diz: não, eu sei o que eu posso me tornar, eu sei aonde eu posso chegar. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Vamos para frente, eu quero encerrar com vocês. Então nós temos que planejar. Porém, tudo que eu planejo, eu preciso entender que a última palavra, ela vem do Senhor. Só que a última palavra para nós aqui, ela não é a última palavra que Ele vai falar, é a última palavra que Ele já falou. Desde o início: eu sou Deus, e fora de mim não há Salvador. Então eu sempre preciso me mover pela palavra de Deus. Provérbios 16:3. Nós devemos fazer planos. Quando não planejamos, rejeitamos o governo que nos foi confiado. Quando não planejamos, rejeitamos o governo que nos foi confiado. Porque o governo que nos foi confiado, ele virá através de planejamento. Quando eu não planejo, eu rejeito o governo que me foi confiado. Deus é quem dá a última palavra. Devemos nos mover pela última palavra liberada por Deus. A nossa busca nesses dias deve ser para aferirmos se o que estamos planejando está de acordo com o que Deus está falando. Provérbios 16:3. Consagra ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem
sucedido. Consagre a Deus os seus planos. Consagrar é dedicar a Deus. Dedique a Deus os seus planos, para que tudo que você faça seja para a glória de Deus. Não deixe os seus planos fora da vontade de Deus. Amém? Fique em pé. Eu preguei essa mensagem, a mesma mensagem. Eu preguei no culto da virada. Eu preguei ela na quinta-feira, a mesma. Virada, depois na sequência teve a quinta, o culto de quinta, a mesma. Aí depois teve o culto de domingo, eu preguei a mesma. E amanhã, eu acho que eu vou pregar a mesma de novo. O apóstolo Paulo disse assim: eu não me canso de falar para vocês as mesmas coisas, porque isso é de muita valia para a vida de vocês. Então, pastor, o senhor... Não, eu só vim aqui falar aquilo que o Senhor me passou. Agora, vê se isso faz sentido para você. Se faz, pega. Se não faz, bota fora. Bota fora. Se faz sentido, então o seu tempo, ele vai ser um tempo de muita qualidade em 2020. Se faz sentido, você vai gerenciar o seu tempo. Se faz sentido, as mudanças, elas não vão te assustar. Você vai se preparar para elas. Você vai se mover para elas. Por favor, não permita as coisas acontecerem por acontecer. Tudo na nossa volta está mudando. Tudo está mudando. Seu esposo está mudando. A sua esposa está mudando. Os seus filhos estão mudando. Mas tudo que muda, muda por causa do tempo, por causa da mudança. Mas gerenciar o tempo e gerenciar as mudanças requer informação. Quando você olha, escute o que eu vou falar. Quando você olha um menino, e esse menino se converteu na igreja, nasceu na igreja, dormia debaixo dos bancos, debaixo das cadeiras. Alguém aqui viveu isso? E de repente esse menino, ele chega em casa, chega na igreja, com o cabelo arrepiado, vestido de preto, com piercing, com tatuagem, tantas coisas mais. Aí você toma um choque, você diz: como que aconteceu isso? Porque ele ouviu uma informação, e aquela informação que ele ouviu teve tanto valor, que ele se tornou aquilo. Escute, nós nos tornamos aquilo que nós somos informados. Então, por favor, é um pedido meu: gerencie o seu tempo, gerencie o seu tempo, porque você precisa passar informação para os seus filhos. Não deixe os seus filhos terem informação de fora, eles precisam ter informação de dentro. Gerencie o seu tempo, para que você passe informação. Gerencie o seu tempo, para que um altar seja estabelecido dentro da sua casa. Gerencie o seu tempo, para que os seus filhos saibam quem é o seu Deus. Gerencie o seu tempo, para que tudo que você faça com vida, a ponto desta vida contagiar outras pessoas.
Gerencie o seu tempo. E quando as mudanças acontecerem, você não terá mais 30 anos. Você não terá mais 20. Você não terá mais 30. Você não terá mais 40. Você não terá mais 50. Mas você terá a mesma alegria. A mesma alegria. Porque tudo muda. Mas se você gerenciar o seu tempo, o homem exterior, ele pode se corromper, mas todavia, o homem interior, ele se renovará a cada dia. Pastor, como que pode o homem interior se renovar a cada dia? Quando eu parto de um princípio, eu consagro tudo ao Senhor. Tudo ao Senhor. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Sabe qual a oração que eu quero fazer? É consagrar tudo ao Senhor. Tudo. Por quê, pastor? Porque você já planejou bastante sobre esse ano. Você já pensou em fazer tantas coisas esse ano. Você já pensou, vou me mover assim, eu vou para lá, eu vou para cá, vou fazer isso, eu vou investir ali, eu vou investir aqui, eu vou mexer com isso, eu vou mexer com tanta coisa. Só que eu gostaria que nesse momento você parasse um pouquinho, liberasse um pouco a sua mente. Libera um oxigênio para a sua mente aí, a ponto de você entender: eu preciso consagrar tudo a Ele, porque tudo parte de consagrar tudo a Ele. Aleluia. Pai, Paizinho, Pai amado, Tu és o mesmo. O escritor aos Hebreus diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O Senhor não muda e o Senhor nunca vai mudar. Pai, não se trata simplesmente dos planos que temos, mas se trata de consagrarmos tudo ao Senhor. Eu quero consagrar, Senhor, a minha vida, a minha casa, a minha família, o meu ministério, as minhas finanças. Eu quero consagrar tudo ao Senhor. Eu quero consagrar a minha mente. Eu quero consagrar os meus pensamentos. Eu quero consagrar os meus ouvidos. Eu quero consagrar os meus olhos. Eu quero consagrar a minha língua. Eu quero consagrar os meus lábios. Tudo eu quero consagrar ao Senhor. Eu quero consagrar tudo ao Senhor. Pai, eu falei tudo isso para dizer que eu quero consagrar tudo a Ti. Os meus dias foram contados pelo Senhor. O Senhor sabe até quando eu vou viver, mas eu quero consagrar tudo a Ti. Eu quero consagrar tudo a Ti. Pai, obrigado, Senhor, pela amizade, pela aliança que o Senhor tem dado a mim. Obrigado pelo amigo, pastor Gessé. Eu quero consagrar a nossa amizade a Ti. Eu quero consagrar a nossa aliança a Ti. Pai, eu quero consagrar tudo a Ti essa noite. As crianças, os adolescentes, os jovens, os velhos. Oh, eu quero consagrar tudo a Ti. Eu quero beber da Tua fonte,
fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Existe rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde ele passar, Por onde o rio